E aí pessoal, o professor José falando aqui. Hoje vamos trabalhar excreção nos seres vivos. As atividades metabólicas, né, dos seres vivos, todas aquelas reações que acontecem no interior de um ser vivo, ela produz muita substância indesejada, né, tóxica para o organismo, e o nosso organismo ele tem que eliminar, tá? Então, os vertebrados eliminam de uma forma, os invertebrados eliminam de outra forma, tá? E o nome desse processo de eliminar essas substâncias indesejadas é chamado de excreção, né? Tais substâncias, né, assim como o excesso de água, é eliminado, tá, do corpo do animal, né, do corpo do ser vivo. E aí serve para manutenção do equilíbrio, né, do organismo humano, do organismo do animal e de qualquer outro ser vivo, né? Esses fluidos, essas substâncias são eliminadas. Então, essa condição, né, de excreção ela é essencial para a manutenção da vida, tá? Então a gente tem aí a excreção nos vertebrados. O principal órgão, né, eu trouxe aqui um peixinho, ó, ele é um vertebrado, tá? E o principal órgão de excreção, o principal órgão excretor é o rins, né? São os rins, né? A gente está vendo que tem um rins dentro da estrutura do peixe, né? Tem a bexiga urinária, tem o uréter, tá? E aqui ainda tem os outros sistemas que estão interligados. Então, os rins eles são os mais importantes, né? São estruturas de complexidade variável, capaz de filtrar o sangue. Então, a função do rins é filtrar o sangue, remover as excretas que ele escolhe, que ele recolhe, das células e elimina dissolvidas na água, né, compondo a urina. Então, o sangue passa por aqui, tudo que é indesejado ele filtra, é um filtro. Essas toxinas são passadas para a bexiga, misturada com excesso de água, forma a urina e aí o animal ele acaba eliminando. Tá? O sangue ele traz muita coisa que a gente não precisa. Então, a concentração de urina é uma adaptação importante do animal ao ambiente em que vive, tá? A urina mais diluída tende a ser produzida em ambiente de animais com grande disponibilidade de água, tá? Por exemplo, tem uma urina que ela é menos concentrada, tá? O animal aqui, um peixinho, né? Ele vive num ambiente aquático, então a urina dele provavelmente é mais diluída do que aquele que vive no ambiente terrestre. Por exemplo, aqui eu tenho uma ave, né? Ó. Eu tenho aqui o rins também, ó, que filtra o sangue dela, tudo mais é para bexiga, tá? E aí é eliminado pela cloaca. Então a ave, né, que é um animal de ambiente terrestre, ele tem uma urina um pouquinho mais concentrada, né? Esses animais que vivem mais em ambientes secos, né, e não tanto em ambientes aquáticos. Então a maioria dos vertebrados eles exibem, né, um reservatório de urina, né, que é a bexiga urinária. Os anfíbios, né, os répteis e aves, é uma câmara denominada cloaca, tá? Ó, cuidado, ó. Anfíbios, répteis e aves eles têm, né, uma câmara denominada cloaca que recebe a urina, os resíduos sólidos antes de eliminá-los do corpo, né? Sai tudo pelo único canal que é a cloaca, urina e resíduos sólidos que são as fezes. E aí as principais excretas, né, produzidas pelos vertebrados originam-se do metabolismo das proteínas, né? Proteínas que é uma substância química que a gente estudou lá nas substâncias orgânicas, que vem dos alimentos, né, gente, que leva à sua degradação, né? Quebra da molécula, a proteína é quebrada. E aí forma algumas substâncias, né, e produz as excretas nitrogenadas. Por que tem esse nome excreta nitrogenada? Porque as proteínas, dentro da sua estrutura, elas são ricas em nitrogênio, tá? E aí formam as excretas nitrogenadas, que são de 3 tipos: a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é muito tóxica e altamente solúvel em água, tá? A amônia, né, ela é altamente tóxica, mas ela é altamente solúvel em água. Então, normalmente, quem elimina a amônia são os animais que vivem no ambiente aquático. A ureia, que é menos tóxica e pouco solúvel em água, né? Ela já é pouco solúvel em água, normalmente são os animais do ambiente terrestre. Por exemplo, os mamíferos eliminam a ureia. E o último é o ácido úrico, que é praticamente não tóxico, né? E é insolúvel. Normalmente as aves, né, elas eliminam aí, o ácido úrico. Tá bom? Além da concentração da urina, né, também o tipo de excreta nitrogenada está intimamente relacionado com o ambiente em que vive o animal, como eu falei para vocês. Por exemplo, os peixes, né, as larvas de anfíbios, por exemplo, que são os anfíbios filhotinhos, que dispõem de muita água, né, que vivem no ambiente aquático, eles vão liberar amônia, tá? E aí eu tenho, por exemplo, também peixes cartilaginosos, né, que são aqueles que têm as cartilagens, os mamíferos que vivem no ambiente aquático também, e os mamíferos de ambiente terrestre, os anfíbios adultos, eles excretam ureia,
tá? Cuidado com as classes de animais que estão dentro de que eliminam cada uma dessas excretas. Já, né, répteis e aves, tá? Os lagartos, os pássaros, eles eliminam, né, como eles vivem em ambiente muito seco, mais expostos ao sol, né, principalmente as aves, eles eliminam ácido úrico, né? O ácido úrico, por exemplo, que está composto ali na urina de uma ave, quando ela faz ali, né, suas necessidades em cima de um carro, por exemplo, de um capô de um carro, ele começa a danificar a pintura, justamente porque o ácido úrico que tem na urina do pássaro, ele acaba reagindo com a pintura do carro. Então não é muito legal você deixar a urina de aves em cima de um automóvel, né, em cima de uma superfície que seja pintada. Além disso, né, as aves e as tartarugas marinhas ingerem grande quantidade de sal, porque elas vivem no ambiente, né, do mar, com os alimentos e com a água. Né? Então o excesso de sal é eliminado por uma glândula que abre nas narinas, presente na cabeça. Né? Então não tem muito problema não, ela fica ali no ambiente salgado, mas o excesso é liberado pela glândula que está na cabeça. Os peixes ósseos marinhos eliminam pelas brânquias o excesso de sal ingerido com a água do mar. Tá bom? Então sempre tem uma alternativa. E com isso a gente também tem a excreção nos invertebrados, né? De maneira geral, os invertebrados, a excreção é um processo mais simples do que nos vertebrados. Eles têm estruturas, tá, que auxiliam aí na eliminação dessas excretas. Eles não têm rins, né? A gente está vendo aqui a estrutura excretora que é chamada de túbulo de Malpighi, né? Nos insetos. Todos os insetos têm essa estrutura aqui. Já não é cloaca, né, gente? Né? Que faz lá não é o rins, né? A cloaca, não é a bexiga. Tu tem aqui a boca, certo? Tem o intestino que faz o processo de digestão. E aí tu tem o túbulo de Malpighi. E aí também eu tenho a eliminação também pelo ânus, né? Das fezes. Então os insetos, né? Eles eliminam dessa forma, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês outra estrutura, que são os nefrídeos, né? Os moluscos têm nefrídeos, né? Todos os moluscos têm isso, estruturas que recolhem excretas do corpo e as eliminam para o ambiente por um poro excretor. Tá? Justamente esse nefrídeozinho que está aqui, ó, essas estruturas que estão dentro do corpo do molusco, né? A gente vê aqueles animais de corpo mole, eles têm essas estruturas para poder eliminar, diferentemente dos insetos que a gente vê aqui que tem os túbulos de Malpighi, tá bom? Outro invertebrado interessante são nos vermes, né? Nos plateumintos, por exemplo, que a planária, ela não tem lá aquela estrutura excretora como os outros, né? Ela tem essa estrutura aqui que é chamada de células flamas, tá? Essas células flamazinhas aqui são elas que eliminam o excesso de excretas que tem dentro do corpo desse tipo de animal. Então é um caminho totalmente diferente nos invertebrados, tá? Então guarda bem, células flamas, né, para os vermes aí como os plateumintos, nefrídeos, né, para os anelídeos, tá? E também para os moluscos, tá bom? E eu tenho também aí a questão dos insetos, né? Os insetos eles têm a questão do túbulo de Malpighi, tá bom? É um pouquinho mais diferente do que nos vertebrados. Lembrando que os poríferos, né, que são as esponjas, e os quinidários, eles não possuem estruturas excretoras, né? Eles liberam as excretas diretamente para o ambiente por difusão. Tudo o que acontece nos poríferos e nos quinidários acontece por difusão, tá bom? Então a gente tem aí uma abrangência, né? A gente falou praticamente tudo sobre a excreção nos seres vivos de forma fundamental aqui para vocês do sexto ano. A gente fica por aqui. Agora é resolver as questões para a gente ficar mais hábil nesses temas. Forte abraço e até a próxima aula.